Bem, como de hábito, a gente recolhe 2, 3 perguntas e volta à mesa. Quem é que se voluntaria? Isso. Três pessoas aqui. Eu peço que as pessoas se identifiquem e façam perguntas concisas. Ok. Meu nome é Armando Henriques e eu tenho 2 perguntas. Uma para o professor Rob Atkinson, about the geographic distribution or the impact of this new technology. Sobre o impacto dessa tecnologia, mudança tecnológica. He speaks in English. Quando eu penso de outras mudanças tecnológicas, o que nós vimos, por exemplo, no motor a vapor, é a concentração em torno dos trabalhadores em torno das fábricas, levando a essas grandes cidades que nós vemos hoje. Como é que o senhor vê essa mudança, com essa nova mudança que poderia mudar essa situação? A segunda pergunta é para o professor Emanuel Treitenberg. Manuel, é sobre a sua declaração que a combinação destas mudanças tecnológicas que tem vencedores e perdedores e que leva a uma divisão política perigosa. A minha pergunta não é essa divisão entre vencedores e perdedores que vai causar a divisão política quando observamos o que aconteceu nos Estados Unidos? Me parece que uma parte do que observamos hoje nessa confrontação e conflito advém destes vencedores e perdedores que causam a divisão política. Armando, aqui. Aí chega lá, peraí, vamos com calma aqui. Armando, eu preciso de um microfone aqui. Armando Uric, da Internews. Well, just a very simple question. Eu queria fazer uma pergunta com um bias econômico. Será que não podemos esperar um impacto maior de todas as inovações que nós já temos? Quando se fala de produtividade de mão de obra, por que isso não aconteceu ainda? Por que as economias não são mais dinâmicas aqui no Brasil ou nos Estados Unidos e na Europa? Tiago, depois Tiago e Roberto. Vamos. Alô? Oi. Tiago Laffer, human being. So, not a machine. Yeah, you look like one. Not a machine, not singularity here. Okay. So, I guess my first question is to Mr. Atkinson. Minha primeira pergunta é ao professor Atkinson. Usando este exemplo do elevador, da eliminação dos ascensoristas, o gráfico é uma coisa assim que também demorou para acabar com as tecnologias antigas. E a segunda pergunta que eu tenho é para o Manuel Treitenberg, que para mim é intuitivo dizer que se houver maior produtividade, vamos sofrer menos os efeitos das tecnologias disruptivas. Havendo baixa produtividade, vamos sofrer mais os impactos. Então, pegando o seu último comentário, doutor Emanuel, para países em desenvolvimento, não seria uma oportunidade, claro, mas os impactos parecem que serão maiores, mais fortes. Roberto, Good afternoon, my name is Robert Wong. Boa tarde, meu nome é Robert Wong. Dr. Atkinson, eu achei sua apresentação extremamente interessante e eu acho que a inteligência artificial vai substituir muitos empregos. Por exemplo, se quiserem eliminar um oponente, era conseguir um assassino para fazer o trabalho. Agora não. Agora pega um drone e o drone vai lá e faz o serviço. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: os robôs vão fazer coisas melhores, mais rápidas e mais baratas do que um ser humano em muitos aspectos do trabalho. Entretanto, eu acho que um robô é incapaz de um elemento humano, que é empatia.
Então, eu acho que os empregos que precisam de empatia, como cuidadores, terapeutas e enfermeiras que precisam de empatias, o que o senhor acha disso? Não é válido? Bom, ai, que delícia fazer parte de um painel com o Manuel, porque tem tão poucas pessoas que concordam comigo, então é uma delícia. Nem minha mulher concorda comigo. Então, a primeira pergunta, aliás, eu não... Daqui 6 meses eu vou lançar um livro novo, então vai sair, que chama-se Big is Beautiful. Na verdade, o Walmart paga 20% salários mais altos, 20% mais alto que os outros. Eu sei que fala-se muito, mas podemos falar do funcionário da Amazon, o funcionário trabalhador da Amazon que pode usar realidade artificial. Bom, eu já pensei muito e escrevi, 25 anos atrás, um relatório para o governo americano. Então, uma resposta à sua pergunta é geográfica. Eu ainda não vi nenhum trabalho muito bom, mas acho que é um risco para um país como o Brasil, que a tecnologia passada permitiu a comodização e a descentralização para países de salários mais baixos. A nova tecnologia vai eliminar essas vantagens dos países em desenvolvimento e vai permitir uma centralização, vai ter mais customização, mais produtividade. Eu acho que isso é uma pergunta muito importante para o Brasil. Como é que o sistema global vai funcionar? Depois nós temos a parte espacial dentro do próprio país. A resposta é que nós não sabemos. Tudo depende do nível de tecnologia que vai automatizar, substituir, urbanizar alguns empregos que têm economias de aglomeração, porque é preciso estar próximo um dos outros. Se é possível, porque o IA está fazendo um trabalho jurídico, isso poderá ter um impacto para diminuir o número de advogados, mas algumas tecnologias tornam o espaço menos importante. Então, as cidades talvez vão diminuir de tamanho. Eu acho que nós não vamos num mundo tipo Mumford, em que nós vamos viver com vilarejos de 10 mil pessoas, mas eu acho que nós poderemos ver mais hierarquia urbana com essas novas tecnologias. Número 2, por que não tem mais impacto sobre essas tecnologias nos Estados Unidos? Bem, na minha opinião, é que, na verdade, eu tenho mais um slide que eu vou mostrar amanhã, que, aliás, é um bom comercial. Quem quiser, eu vou falar às 3 da tarde na AmCham, na Câmara Americana. Vocês podem ir no website e vocês podem se inscrever. Mas eu acho que nós estamos, assim, no pico da curva S. Será que alguém realmente liga que foi lançado o iPhone 10? Quem liga? É um pouquinho melhor do que o anterior, mas o primeiro iPhone era radical. A mesma coisa que laptop. Eu comprava um a cada 2 anos porque sempre melhorava. A mesma coisa com banda larga. Eu acho que tudo isso está diminuindo a velocidade de inovação. Então, nos Estados Unidos, ou até aqui, quase todas as empresas já adotaram a maioria das coisas. Agora são pequenos incrementos. Cloud, a nuvem, é ótimo, mas é uma coisa, não é uma revolução fundamental como o IA seria. Então, as limitações de adoção. Há um estudo feito pela OCDE falando de produtividade em volta do mundo. Uma das coisas que o estudo descobriu sobre crescimento de produtividade dos principais 10% de qualquer empresa mundial, quer dizer, as melhores das melhores, aumentaram consistentemente 3 ou 4% por ano. As outras cresceram até o ano 2000 e agora estão crescendo muito lentamente. E por que isso? Na verdade, ninguém sabe, mas a teoria é que
Há algo sobre esse sistema tecnológico que exige complementaridade de ativos. Não é assim, eu sou o gestor e eu vou montar um sistema de TI, mas ele precisa ser compatível com meus clientes, fornecedores. Eu preciso retreinar todo mundo, preciso repensar como eu vou dirigir a minha empresa. Então, uma limitação é essa. A outra é como os ascensoristas. A maioria das empresas não são as que são os primeiros a adotar novas coisas. Não gostam de correr risco, quer ver os outros tentarem e talvez até falhar. Tem os que adotam precocemente e outros não. Se você comprou uma coisa 5 anos atrás, você não vai querer simplesmente eliminar isso e comprar uma coisa mais nova. E outra coisa é interdependência entre os sistemas. Um bom exemplo seria o Smart Meter, medidor inteligente. Nós estamos sendo muito lentos na adoção desses medidores mais modernos. Então, pequenos equipamentos que poderiam ligar, nós teríamos um medidor de luz mais inteligente. E sabe essas questões de a galinha ou ovo que veio primeiro? É a mesma coisa com a saúde, porque nós não temos diagnósticos eletrônicos. E, por último, a pergunta sobre empatia. Eu concordo com o Sr. Wong que tem muitos empregos que têm o toque humano, que vão aumentar simplesmente porque é muito difícil você automatizar uma coisa que toca as emoções. Mas não devemos. Você falou sobre as aptidões de CS. Meu filho tem 25 anos, ele vai ter uma formação de CS e eu acho que tudo que eu gastei para pagar a faculdade dele, eu acho que vai desaparecer no ar, porque programação é algo que vai desaparecer, mas vai haver outro tipo de coisas que você poderá usar na informática, na ciência da informática. Acho que eu respondi todas as perguntas. Bom, eu achei as perguntas todas muito boas. Essa questão dos perdedores e ganhadores, que se causam ou não a divisão política, nós economistas somos muito cuidadosos quando nós falamos, porque é uma coisa muito enganosa. Entre a machine learning, que é aprendizado de máquina, e o resto, é que nesse campo não existe. Eles só se preocupam com a previsão e como conseguem lidar com quantidades imensas de dados, identificar até fatores que influenciam a previsão, que são pequenos e nós vamos chamá-los de insignificantes. E eles não ligam. No mundo assim, não estou tentando evitar a sua pergunta. Por uma divisão determinada de ganhadores e perdedores, o resultado político pode ser muito diferente. E pode ser países de esquerda, de direita, pode ir para populismo, fascismo, qualquer que seja. Não há uma coisa de 1 para 1, de uma distribuição de ganhadores e perdedores na população. E também uma divisão política específica. Às vezes, algo pode ser uma idiosincrasia para uma pessoa ou para uma distribuição geográfica, como, por exemplo, nos Estados Unidos. A distribuição geográfica de perdedores nos Estados Unidos é muito clara, né? E isso poderá ter um impacto político também. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. O ponto é o seguinte: quando são correlados, essa correlação, qualquer que seja a causa, isto é que é muito perigoso e pode até ser explosivo. Eu gostaria de falar sobre a produtividade, esse ditado famoso do Bob Solow, que nós estamos vendo mudanças tecnológicas em todo lugar, com exceção da economia da paz. Eu quero acrescentar que, Bob, o que você disse,
que existe uma discrepância quase insuportável sobre o que acontece na realidade e a nossa capacidade e métodos de medir, de medição. Existem exemplos incríveis, inúmeros. Vamos dizer, o Google, o uso de buscadores na internet. Quais são os benefícios e os ganhos de produtividade simplesmente pelo fato que nós podemos fazer coisas sem fim de casa, que vão nos economizar tempo, problemas, ficar preso no trânsito em São Paulo, a gente pode fazer quase tudo em casa. Como que isso vai ser refletido na produtividade, na medição de produtividade? Bom, a maioria não é, tem só algumas coisas são refletidas, a maioria não é refletida e em muitos casos são perversos. Na verdade, são resultados perversos que vão resultar numa redução na produtividade quando medida. A inovação vai afetar cada vez mais os serviços, que é o componente maior da economia, certo? Então, a discrepância entre a nossa capacidade de medir e o que está acontecendo vai aumentar. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que a estrutura básica para a medição de produtividade foi desenvolvida pelo Kirk Douglas. Sabe aqueles dois que desenvolveram a função que chama Koch-Douglas, que é uma função matemática específica que a produtividade está embutida nessa equação. Isso foi desenvolvido quando a agricultura ainda era muito importante no mundo e naquele contexto foi pensado e foi aplicado às fábricas na época e também na economia de serviços tornou-se uma anomalia. Então, existe também a curva S. Eu sou muito positivo sobre isso. Mas Solow disse o seguinte, que 30 anos atrás, quando nós não estávamos no final dessa cadeia S, essa discrepância já existia. Uma coisa sobre o ascensorista do elevador Otis, que você disse que desapareceu na década de 80, o ascensorista, não foi? Os últimos ficaram no Congresso americano, os ascensoristas. É verdade isso. Mas em um determinado hotel na cidade de Washington, D.C., que vocês sabem, eu não sei porque ele era bonitinho e ele levava todo mundo todo mundo à loucura, você tinha que chamar ele para ele fazer o elevador funcionar, ele fazia de propósito. Mas a outra coisa é a possibilidade do impacto negativo de inovação que talvez seja mais forte em países menos desenvolvidos. Isso é possível. Porém, se olharem os tigres asiáticos, e os países asiáticos estão crescendo muito rapidamente, todos estão indo muito rápido, estão crescendo muito mais. E é muito fácil crescer na Ásia 100% quando você vai de 1 para 2, mas é muito mais difícil quando você cresce muito, quando você já é 1 milhão. É um artefato. Mas o que eu estou sugerindo é que o exemplo clássico é o uso disso na África. A África, como continente, com exceção de alguns países, deram um salto e todo aquele cobre se tornou desnecessário. E o uso com o telefone celular. O telefone celular permitiu transações que eram impensáveis no passado, nesses vilarejos remotos, por exemplo. Então, potencial para o impacto muito positivo, eu acho que é muito maior. E o potencial para isso, se isso vai se materializar ou não, isto depende muito de políticas e de legislações. E o último comentário é sobre robôs e empatia.
10 dias atrás, eu participei de uma conferência, aliás, fantástica, sobre o IA e a economia em Toronto, organizado pela Sloan Foundation, no Canadá. Entre as pessoas na plateia, mas ele também foi orador, foi Daniel Kahneman, o que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E fizeram essa pergunta, exatamente essa para ele. Ele falou, empatia? Não tem problema, empatia é uma série de expressões, características que podem ser analisadas e replicadas, então esqueça isso, empatia, sem problema. O que eu posso dizer? Eu espero, e eu disse para ele, estava do meu lado, eu disse, escuta, talvez você esteja certo, eu espero que você esteja errado, eu certamente espero que você esteja errado, é o que eu tenho a dizer. Would you allow me to go for last It's okay. round of questions? Well, he said that he's human. Still. So now, One quick it's question. quick question. Two others here. Eu queria uma pergunta rápida sobre o exemplo africano. Os senhores acham que há mais tendência para eles assumirem riscos tecnológicos do que, vamos dizer, Israel ou Estados Unidos? Por exemplo, criptocorrentes. Bom, o meu apartamento em Manhattan tem um ascensorista, eu só queria dizer isso. Meu apartamento em Nova York tem ascensorista, até hoje. Eu aprendi muito com as apresentações aqui hoje, achei muito interessante, mas o que faltou para mim é uma análise de gênero de tudo que foi dito aqui, especialmente quando foi dito que as crianças e, no final, os cuidadores, que muitas vezes cuidam das pessoas em situação de final de vida, quase todos os cuidadores são mulheres e geralmente ganham muito mal, salário muito baixo. E ninguém falou nada de gênero. Eu esqueci de dizer meu nome é Michelle Seidel, do Instituto de Mulheres de Nova York. Eu sou da Universidade de São Paulo, quero dizer que os alunos sonham não para lutar para um emprego, mas querem ser empresários, querem ser empreendedores, querem criar alguma coisa. Então, talvez o título poderia se mudar e falar, em vez de futuro de emprego, e sim um futuro de trabalho, porque emprego é da era industrial e talvez não um termo para o futuro. Nesse aspecto, eu acho que Emanuel poderia falar alguma coisa sobre as nações e os startups e quais são as desigualdades num país onde empreendedorismo é tão elevado. Quem vai responder a questão de gênero? Eu posso começar? Pergunta Emanuel. Que eu quero ligar as duas perguntas? Emanuel, você pergunta sobre o risco e a sua pergunta é sobre empreendedores. Na verdade, eu quero ligar os dois, conectar os dois, porque tradicionalmente a maior força que retarda a inovação de inovação, normalmente, não é a aversão a risco, são interesses não conhecidos do que as pessoas que vão perder com a inovação ou aqueles que lutam com seus monopólios. Empreendedorismo, por definição, é algo que causa rupturas e que leva a riscos. É isso que fazem, é isso que é exigido, necessário para a inovação. Se você quiser motivar, encorajar mais inovação, você tem que lutar contra monopólios, porque os monopólios preservam esta posição de monopólios, que é interesse principal deles, e não abrir caminho para inovação. Então, isto é
mais ou menos a resposta sobre gênero. Nós vivemos num mundo que eu acho que, quando nós olharmos para o passado, daqui a anos futuros, nas últimas décadas do século XX, certamente a era em que estamos vivendo agora, eu acho que as mudanças mais fundamentais é tentar diminuir a diferença entre homens e mulheres, a diferença de gênero em todos os campos da vida. É um dos avanços mais importantes na história da humanidade. O fato de que as mulheres ficavam em segundo plano em cada domínio da vida significa, além de problemas morais e normativas, mas significa que, essencialmente, que abrimos mão de 50% das possibilidades da humanidade. Como dissemos, estamos vivendo uma era em que o fator mais importante é o que temos aqui. Nossas capacidades mentais. Cada indivíduo deve receber liberdade para realizar o potencial, independentemente de tudo. Etnia, religião, gênero, geografia. E realmente é o nosso grande desafio. Se a tecnologia favorece um ou outro gênero, eu acho que não, eu creio que não. Eu acho que a tecnologia realmente é neutro em termos de gênero, é gender neutral, pode promover um avanço naquele caminho. A pergunta de gênero é excelente. Eu não vi nenhuma análise das previsões de emprego dependente de tecnologia examinando o gênero. Também, as mulheres nos Estados Unidos, como um grupo demográfico, na média, tendem a estar em ocupações de menor status, ganhando menos. Mas nos últimos anos, a renda das mulheres aumentou em 70%, dos homens nada. Então, uma parte é tentar chegar numa paridade que não existia antes. Claro que o gênero é uma questão muito emotiva. Se você acredita que há algumas diferenças entre homens e mulheres, e o cara do Google ele foi demitido por causa disso. Eu tenho um filho e uma filha, eu acredito que há diferenças, mas os 30 ou 40 últimos anos na ocupação tiveram essa tendência de favorecer mais as mulheres. Eu acho que continuaremos nessa direção. Eu estou generalizando. Os homens podem ficar na frente de um computador, não precisam interagir tanto. Então, esses trabalhos são trabalhos que uma máquina pode fazer. As ocupações mais difíceis para as máquinas são ocupações mais complexas com interação. As mulheres têm essa vantagem. Agora, também essa questão de ocupação versus emprego, nós lidamos com isso no novo livro. Então, um bom preditor de se um país vai ser rico ou pobre é a participação de autoemprego, empreendedorismo. E então, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito baixa essa taxa e é muito rico. E então, mesmo com Uber e outros fatores, não são tantas pessoas assim empreendedoras nos Estados Unidos. Acho que não vai mudar. Cada vez mais pessoas vão trabalhar em organizações, mas haverá muitas oportunidades para empreendedorismo. Por exemplo, especialmente quando tem um novo GPT, que abre um leque de oportunidades. As pessoas só precisam pensar no que fazer com isso. Por exemplo, o Bill Gates foi isso.
Foi o caso dele, Elon Musk também. Então, eu acho que há muitas oportunidades empreendedorísticas que vão emergir. A pergunta é, será que o país terá as pessoas que vão se beneficiar? Na Europa, eu acho que a Europa continua lutando a última guerra, travando a última guerra. Como vamos ter, por exemplo, search engines na Europa? Perdeu já, os Estados Unidos ganharam. Mas a próxima onda não acabou. O Brasil pode ganhar uma parte disso, a Europa também. Então, eu acho que essa questão de empreendedorismo desempenha um papel chave aqui. Mas também, sobre monopólios, eu escrevo em 2 capítulos sobre isso no novo livro. Eu acho que é a possibilidade, ou o poder político de resistência. Por exemplo, o setor imobiliário, advogados, etc., eles resistem contra a TI. Eles não têm monopólio, mas eles têm poder político. As grandes empresas, às vezes, são grandes impulsionadores. Por exemplo, Google, temos a Amazon, os drones na África, etc. Então, essa resistência à inovação deriva de um poder econômico, muitas vezes, às vezes, de um poder político. Foi fantástico e muito obrigado a ambos. As apresentações foram excelentes e o diálogo realmente foi um privilégio assistir. Muito obrigado.